Bom, hoje eu queria falar desse livro aqui, A Democracia de Bolsonaro, que foi escrito por Paulo Giraldelli. Giraldelli é um filósofo aí, biografia de concurso, já foi, né, biografia de concurso. E ele hoje tem um canal no YouTube onde ele fala muito sobre o, a política atual no Brasil e no mundo, e aí ele vai sempre ter uma análise filosófica, sociológica, econômica e às vezes até um pouco aí de psicologia aí do governo ou das coisas que acontecem aí mundo afora. E ele vem escrevendo vários livros sobre a situação no Brasil no momento. Então, o primeiro que eu li foi A Filosofia Explica Bolsonaro. E agora ele escreveu outros livros aí mais para a área de economia, sendo capitalismo, que é um que eu quero ler. E tem mais uns dois ou três. E agora eu li esse do A Democracia de Bolsonaro, que é um livro onde ele vai analisar aí a primeira metade do governo Bolsonaro, então de 2008 a final de 2018 a final de 2020. Então o livro ainda é dividido em duas partes. A primeira parte é uma análise do capitalismo, mais uma análise histórica e filosófica do capitalismo. Então, desde o começo ali, vai passando pelo Fordismo, liberalismo, neoliberalismo, e depois ele faz um paralelo com essa evolução também do capitalismo no Brasil. E aí a gente entra na segunda parte, que é uma análise do governo do Bolsonaro em si. Então, ele analisa vários eventos que aconteceram no governo, reuniões ministeriais, coisas que apareceram bastante na mídia. E então ele vai falando sobre alguns eventos que ocorreram, falam do início da pandemia, né, como o livro é até o final de 2020. Então, fala um pouco de como que foi esse início aí da pandemia que o governo pegou. Fala de economia do governo, fala da posição do Bolsonaro, das falas dele, é, da política dele, de como que ele lidou, né, e está lidando com diversas situações de educação, segurança, economia, e ele vai falando assim de uma maneira também tentando dar alguns insights aí mais relacionados para a parte de filosofia, sociologia, e até psicologia do governo dos integrantes. Então é um livro que não analisa não só o Bolsonaro, mas vai analisar também outros integrantes do governo, é, conforme o governo vai caminhando. É um livro pequeno, é um livro curto. Imagino que depois que acabar esse mandato ele deva talvez complementar o livro escrevendo os últimos 2 anos ou fazer um outro livro. Mas é muito interessante, principalmente a primeira parte, para a gente entender do ponto de vista filosófico e sociológico o encaminhamento do capitalismo e como ele vem favorecendo alguns e prejudicando outros, né? E os outros, no caso, é sempre os mais fracos. Então ele vai assim aprofundar de maneira mais filosófica em algumas questões. Só para você ter uma ideia, por exemplo, ele vai citar Foucault, né, no Biopoder, como que políticas influenciam na nossa vida, é, principalmente nessa gestão da Covid. Então ele vai falar do neoliberalismo e como que a gente vem se transformando praticamente em zumbis, seguindo aí uma lógica do mercado financeiro. Também nessa mesma pegada ele vai falar aí da eliminação do outro, né? Então, como que a gente deixa de ter o outro como negativo na nossa sociedade e passa a viver num positivismo que nos é muito prejudicial, né, em vários sentidos. Então, aí, só 3 tópicos aqui que eu falei, mas tem muito mais coisa no livro, apesar de ser um livro curto, ele consegue abordar bastante coisa. E eu acho que é um livro mais, com exceção da parte econômica, que ele se aprofunda mais, as outras questões é um livro mais para ser introduzido, introdutório, né? Para a gente poder estudar mais. É um livro tranquilo de ler, apesar de Giraldelli ser um filósofo, ele escreve de uma maneira que eu acho que é acessível para qualquer um, então mesmo tendo alguns termos ali, ele sempre explica, tem notas de rodapé para explicar. Então eu acho que é um livro necessário para compreender um pouco do que está acontecendo no governo, um pouco do que a gente pode esperar.
disso daí. Para a gente poder lutar contra essa barbárie, né, que virou Brasil. Não só o Brasil, mas nós estamos aqui. Então, é um livro necessário. E é um livro que eu peguei pela Amazon, eu peguei pelo Kindle Unlimited, então quem tem assinatura aí é de graça, né? Então é isso. Uma análise rápida, eu acho que caberia falar mais, principalmente da parte econômica do livro, mas acho que talvez fica para um próximo vídeo. Beleza? Então valeu, falou, até mais.